Olá, estamos de volta com a correção do concurso do CHQA-OPM 2019. Estamos falando de conhecimentos profissionais, estamos falando agora de direito processual penal militar. Percebemos que esse ano as questões de processo penal militar vieram questões extensas, um pouco cansativa, mas essa questão específica, a questão 59, está fácil. É um tema dos mais básicos que tem em processo penal militar, que é o nosso inquérito. Vamos ver como é que ficou? Está na tela. Quanto ao inquérito policial militar, é correto afirmar que tem caráter de instrução definitiva, cuja finalidade principal é administrar elementos necessários à autoridade de polícia judiciária militar para que essa proponha a devida ação penal militar. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso, contados desse prazo, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou 30 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que instaurar o inquérito policial militar. O inquérito é sigiloso, de forma que seu encarregado escrivão não pode permitir que dele alguém tome conhecimento, ainda que seja advogado constituído do indiciado, para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, mesmo que essa contrarie a moralidade ou a ordem pública, atente contra a hierarquia ou a disciplina militar. É a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e sua autoria. Tá aí, senhores. Então, analisando essas alternativas, eu já consigo fácil eliminar 2 ou 3 absurdas, né? O que me chegaria a menos possibilidades para pensar aí e errar, né? Ou acertar. E aí, o que vocês acham? Já fizeram as eliminações? Vamos lá, então? Alternativa E. Conceito simples e básico, né? Inquérito policial militar. Apuração sumária do fato que, nos termos legais, configure crime militar, bem como a busca da sua autoria. Vamos ver um pouquinho sobre essas alternativas. A primeira alternativa, lá no artigo 9º, ele tem caráter de instrução provisória e não definitiva. E quanto à ação penal, tem a finalidade de oferecer elementos para a propositura, porém, jamais pela autoridade de polícia judiciária militar, e sim pelo MP, tá? Isso vale para processo penal militar. A ação penal é ato do Ministério Público. Oferecer a denúncia, assim por diante. Alternativa B, questão de prazo, tá, senhores? Muito cuidado. O prazo descrito refere-se ao inquérito policial, nos termos do artigo 10º do CPP. Para a IPM, está lá no artigo 20 do CPPM, é 20 dias para réu preso e 40 dias para réu solto. Então, olha para mim um pouquinho, vamos parar aqui e falar de prazo, que toda a prova está caindo no prazo, é muito simples. Artigo 10º do Código de Processo Penal, inquérito policial, prazo 10 dias, réu preso. 30 dias, o réu solto. Artigo 20 do CPPM, inquérito policial militar. O prazo mudou, é 20 dias, réu preso e 40 dias para réu solto, tá bom? Então, senhores, cuidado com essa questão. 10 e 30, inquérito policial comum. 20 e 40, inquérito policial militar, tá? Sempre está caindo essa questãozinha de prazo. Como nós estudamos processo penal e processo penal militar, caímos nessa confusão. 20 e 40 para penal militar, 10 e 30 para penal comum. Fechou? Vamos fechar essa questão, então vamos continuar. O inquérito é sigiloso, então nos termos do artigo 16, o advogado indiciado pode tomar ciência sim. Então, ainda que seja advogado, não pode permitir que dele alguém tome ciência, ainda que seja advogado, é errado, senhores. Contraria muito as normas, absurdo. Alternativa D, nos termos do parágrafo único do artigo 13, a reprodução simulada dos fatos jamais poderá contrariar a moralidade e nem atentar contra a hierarquia. Absurda também essa alternativa. E a D, tranquilo. E aí é a transcrição da primeira parte do artigo 9º, corretíssimo, né? Então, ficamos por aí. Agradeço aí a atenção, nos encontramos na próxima.